Meus amigos, será que isso aqui vai ser um Camisa Pesa 2.0? Eu acho que não. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação e por aí vai que você já sabe, tá chatão, né? Seguinte, Real Madrid pela 17ª vez numa final de Liga dos Campeões da Europa em busca do seu 14º título. É uma parada gigantesca, surreal. E vai encarar um Liverpool que também, olha, tem um histórico muito louco, viu? É a 10ª final do Liverpool em 25 participações na história da Liga dos Campeões, contando tudo aí, viu? Desde os anos 60 até aqui. Ou seja, a cada 5 edições, o Liverpool tá em 2 finais. Cara, é muito louco, assim. Então a gente vai ter um duelo de titãs, de gigantescos, de enormes, assim, uma coisa estratosférica. Mas o que chamou a atenção foi o que o Real Madrid fez no mata-mata, ressuscitando eliminatória após eliminatória, descartando qualquer possibilidade de você ter uma lógica dentro da análise do jogo. Um time individualmente muito forte, muito bem treinado, fisicamente voando, e isso vai ser análise aqui nesse Polêmicas Vazias, para reforçar a tese de muita gente, depois que o Real eliminou o Manchester City no Santiago Bernabéu. Se você colocar no Twitter, por exemplo, você vai ver, esse time só pode ter um pacto, esse time tem um pacto, esse time tem um pacto, isso não é possível, mas é sobrenatural. Afinal, o Real Madrid tem um pacto, e é com quem? É com lá embaixo, com lá em cima, é com a história. Quem é esse pacto que tem o Real Madrid? Pois bem, esse tal pacto a gente pode entender e interpretar de várias maneiras. E aí é bom que se diga, isso já foi usado pejorativamente algumas vezes para quem não gosta do Real Madrid, para quem torce contra e não sei o que mais lá, falando de arbitragem. Porque a arbitragem sempre favorece o Real Madrid. Porque a arbitragem não sei o que. Assim, já teve um período que o Real reclamou muito de arbitragem. Inclusive, por exemplo, na eliminação em 2011 para o Barcelona. O Mourinho falou durante um tempão. Então, assim, teve uma época em que o Real cansou de reclamar de arbitragem. Esse papinho aí é de quem ou não gosta ou sempre procura uma explicação extra. O Real já foi beneficiado, o Real já foi prejudicado. Nessa Champions, não tem nada para falar de arbitragem, assim. Você pode, se quiser, se apegar ali, tem o lance do Donnarumma, lá na eliminação, diante do PSG, no lance do Benzema, que é meio que o gol que abre o caminho pro ressurgimento do Real Madrid dentro das oitavas e dentro da Champions. Mas eu acho um lance bem interpretativo, assim, para mim não é claro. Eu entendo em alguns momentos que é falta, em outros momentos eu não entendo. Então, assim, eu não acho nenhum absurdo que não tenha sido dado, como eu não achava nenhum absurdo se fosse dado o lance. Então, não dá para colocar na conta da arbitragem o que fez o Real Madrid. Então, ponto 1, pacto com a arbitragem. Bobagem. O Real passou dos anos 60 até a metade final dos anos 90, 32 anos sem ganhar Liga dos Campeões da Europa. 32 anos sem ganhar a Champions. Então, convenhamos aí onde é que estava a arbitragem, né? Não tem esse papo. Depois, inclusive, ganha com o Zidane ali, fazendo aquele gol absurdo com o Bayer Leverkusen, e depois o time demora mais de uma década para voltar a ganhar a 10ª lá com o Cristiano Ronaldo em 2014, assim. Passa muito tempo, tá? Para deixar claro, a gente só vai ter esse título do Real Madrid 13 anos depois. Então, assim, o time ficou em um período 32 anos sem ganhar. Depois passou 13 anos sem ganhar. Então, falar de pacto com a arbitragem eu acho bobeira, porque assim, uma porção de gente já teve benefício e já teve prejuízo, né? O Barcelona, por exemplo, a galera cansou de falar aí contra o PSG, contra Bayern, contra não sei quem que tinha o benefício da arbitragem. E ninguém falava que o Barcelona tinha pacto com a arbitragem. Então, ponto 1, pacto com a arbitragem. Não existe. Pacto com o gigantismo da história do clube? Sim, aí existe. E aí entra o tal de uma interpretação da camisa pesa. A minha visão sobre isso já foi tema de vídeo aqui no Polêmicas Vazias para meio que tentar explicar o que é o tal do camisa pesa. O Rodrigo, depois do jogo, conversou com a Tati Mantovani e falou a seguinte frase. Acho que não tem explicação, são coisas que só passam aqui no Real Madrid. Aí essa camiseta ensina a gente a lutar até o final, a não desistir. Acho que depois que a gente tomou 1-0, pô, eu olhei assim pro escudo e falei, não, a gente já virou outras vezes, então a gente pode virar de novo. Então, o Rodrigo deixa muito claro aí que nos momentos desesperadores, os jogadores do Real olham um pro outro, o outro pro um, e eles entendem, cara, a gente já esteve nesse lugar, a gente já passou por isso, a gente já passou por esse sofrimento, a gente sabe que, primeiro, é possível sair daqui. Segundo, a gente sabe como sair daqui. E terceiro, os adversários sabem que o Real
pode sair daquela situação. Então tem um ponto que é, mas o Guardiola tinha a classificação na mão, mas o City tinha o jogo na mão, o jogo estava ganho. O problema não é o adversário A, B ou C achar que o jogo está ganho. O problema é que o Real nunca acha que o jogo está perdido, porque aí entra uma questão de cada jogador ali tá vestindo uma camisa que ele sabe a história que tem por trás, ele sabe a pressão que tem por trás, ele sabe tudo que ele passou para estar ali no topo da pirâmide, e ele sabe que é um lugar de extremo privilégio, mas que tem uma pressão, uma cobrança enorme. Então ele não se dá o direito de desistir, ele não se dá o direito de achar que não dá, ele não se dá o direito de se acomodar dentro do jogo. Por isso, muitas vezes, o tal do camisa pesa, não por acaso são com os maiores times, porque os maiores times têm normalmente os melhores jogadores, têm o maior nível de pressão, têm o maior nível de investimento e estão sempre nas situações mais desafiadoras. Então é óbvio que você vai criando uma casca para quem está ali, porque imagina que é um filtro. Desse filtro só passa para esses gigantes, para o Real Madrid, por exemplo, caras que já passaram por muita coisa, que no dia a dia passam por muita coisa. Então, assim, a adversidade esses caras conhecem. Ninguém vai se desesperar ali. E aí, óbvio, a camisa vira meio com uma armadura que te protege naquele momento, porque tu veste aquilo ali, tu sabe, cara, eu só tô aqui por uma série de outros fatores, a estatística jogou contra cada uma ali. Cara, você não é pra estar aqui, você não é pra estar aqui, você não é pra estar aqui. As chances daqueles caras estarem ali, elas eram mínimas, né? Assim, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Modric, é o que esses caras já passaram para estar ali. Então, assim, é uma filtragem natural, uma seleção natural. Então, só estão ali caras muito cascudos, que sabem passar por isso. E aí tu pega uma edição em que o time passou por isso 1, 2, 3, os caras vão falando, bicho, a gente já teve aqui. A gente já esteve nesse lugar e a gente sabe como sair dele. Então a calma, e me impressionou muito o semblante do Ancelotti a cada situação, seja o gol do Mahrez, seja o primeiro gol do Rodrigo, seja o segundo gol do Rodrigo, seja o gol do Benzema que sacramenta a classificação, o cara tava com um semblante assim, nada tá acontecendo. Era como se ele tivesse acabado de acordar, porque é outro que também já passou por um monte de situação e ele primeiro sabe que ele pode virar, que ele poderia classificar, mas ele sabe também que depois do 3-1 podia dar um monte de BO ali e ele perder a classificação, então também não adiantava ficar naquela oscilação, comemorando cada gol como se a classificação estivesse ali, porque ela não estava ainda. Então o tal do camisa pesa tem muito a ver com o simbolismo do lugar onde você está, por onde você passou, pela estrutura que te é dada, pela pressão que você sofre todo dia e pela casca que você cria. Então é óbvio que a camisa, ela representa uma situação, um respeito velado que o jogador acaba tendo, misturado com medo, com empolgação, com estímulo, com motivação, com várias coisas. Quando você bota aquela camisa ali, você fala, bicho, eu tô mais poderoso agora. Porque eu vou te falar, quando eu gravo vídeos pro meu canal particular, talvez o nível de preparo, de relaxamento é um. Quando eu vou gravar um vídeo para TNT, para Polêmicas Vazias, ou para me preparar para um pré-jogo da Champions, que tem uma audiência absurda, tá todo mundo olhando, todo mundo esperando um erro, uma informação mal dada, uma análise idiota. Eu faço algumas. E aí é óbvio que o nível de, talvez, de concentração, de preparação, de cobrança sua com você mesmo, tudo isso aumenta e acaba te deixando em sinal de alerta para fazer um desempenho melhor. Talvez o camisa pesa tenha um pouco disso, porque é óbvio que não existe uma entidade ali escolhendo, essa camisa vai ganhar, essa camisa vai perder. Não é assim que funciona, né? Você tem outras lógicas aí. Dentro dessa Champions, o Real Madrid ele chegou no mata-mata com uma melhor defesa, ou uma das melhores defesas, para você ver a segurança que o time tinha. Só tinha tomado 3 gols. E aí chega no mata-mata, o time tomou 11 gols. 11 gols. Foram 6 jogos no mata-mata até aqui, 3 derrotas. E o time tomou 11 gols e foi buscar. Então chega na final com uma construção de imagem, assim, de uma epopeia, de uma saga, de um time que não morre nunca, né? Se recusa a perder, se recusa a ser eliminado, se recusa a aceitar que o adversário está jogando melhor, porque o Real foi pior que o PSG, foi pior que o Chelsea, no geral, e foi pior que o Manchester City, e mesmo assim se classificou. Vitor Sérgio Rodrigues lembrou que no agregado contra o Manchester City, o Real Madrid esteve eliminado, se a gente pegar que o jogo tem 180 minutos, o time esteve eliminado em 178 minutos do confronto. Ele precisou de 2 minutos, basicamente, para se classificar. Então, tem um pacto com a sua própria história, o Real Madrid.
E aí vem uma outra questão que ajuda a explicar, aí tem a parte lúdica e tem uma parte mais científica da coisa para entender. Cara, como é que esse time não desiste? Por que esse time não desliga o aparelho quando parece que não tem mais solução e volta à vida? Porque tem hoje talvez o melhor preparador físico do mundo. Lá no meu canal particular eu já fiz um vídeo explicando e falando de Antônio Pintus, o italiano, que é o preparador físico desse Real Madrid. Quem é o Antônio Pintus, que foi exaltado inclusive por Luka Modric no vestiário pós-classificação contra o Manchester City. Antônio Pintus foi preparador físico, por exemplo, da Juventus quando o Zidane ainda era jogador. Passou pelo West Ham, passou pelo Olympique de Marselha. Quando o Zidane assumiu o Real Madrid na primeira vez, ele trouxe o Antônio Pintus para ser o preparador físico. Não foi coincidência o time ganhar 3 Champions seguidas, engolindo todo mundo no mata-mata, fazendo primeiras fases ali ok, algumas até ruins, e matando quase todos os adversários nos segundos tempos. Detalhe, com uma temporada absurda do Cristiano Ronaldo. Temporadas absurdas do Cristiano Ronaldo. O Zidane tinha um plano e o Antônio Pintus também de fazer o Cristiano chegar na hora do mata-mata, na reta final, na ponta dos cascos. Não foi coincidência os recordes que o Cristiano quebrou com gols no mata-mata, inclusive fazendo 10 gols em uma só edição de mata-mata, recorde igualado nessa edição por Karim Benzema, que também é um veterano, que também está nas mãos do Antônio Pintus agora e está na melhor fase da carreira, como o Luka Modric também está, Casemiro e outros jogadores que vivem uma fase absurda. Isso sem contar os garotos, né? Camavinga voando, Vinícius Júnior voando, Rodrigo voando, com o método do Antônio Pintus, que depois que saiu do Real Madrid, por exemplo, na última temporada estava onde? Na Inter de Milão. O que aconteceu com a Inter de Milão de Antônio Conte? Não só foi campeã italiana, como viu o Lukaku ter o melhor desempenho da carreira, com pouquíssimo grau de lesão. Esse Real nessa temporada diminuiu para menos da metade o número de lesões. Então o tal pacto que às vezes você vai imaginar é um pacto com a ciência, porque o Real Madrid tem hoje um método muito específico de preparação e que simplesmente nos segundos tempos o time joga melhor do que no primeiro, porque engole os seus adversários, e aí a parte física também vai mexendo com a parte mental, porque se você tem a intensidade para estar o tempo todo na ponta dos cascos, o teu adversário vai começando a bambear. Ele começa a ver, bicho, eu tô cansando e os caras não. E aí o Real começa a recuperar mais bolas, a marcar mais em cima, a conseguir ganhar todas na velocidade, a fisicamente ganhar nas disputas de meio campo, e isso não pode não ser levado em consideração. A preparação física do Real Madrid tem tudo a ver com o que a gente está vendo nesse mata-mata de Liga dos Campeões da Europa. Um time que já foi campeão espanhol da maneira como foi e pode ser campeão da Liga dos Campeões da Europa de novo, com o pulmão sendo um elemento fundamental. Explosão física, resistência. É um time que, de novo, é o segundo que mais recupera bolas nessa edição de Liga dos Campeões da Europa, atrás só do Liverpool. Entre os jogadores que mais correm, tem pelo menos 3 jogadores que mais percorrem em campo, e entre os jogadores que mais recuperam bola, entre os 5 primeiros colocados, tem 2 jogadores do Real Madrid. Então isso tem tudo a ver com o que a gente está vendo. Então o pacto que você acha que é algo sobrenatural tem uma explicação, para mim, histórica e um pouco científica. E aí, eu não sei se você concorda, mas não, o Real não tem um pacto com algo sobrenatural e nem teve pacto com a arbitragem nessa Champions. Teve um pacto com a sua própria história e teve um pacto com a preparação física, principalmente. Portanto, esse Real Madrid surreal, ele tem um caminho, ele tem um fio condutor, que é óbvio, passa pelo gigantismo do Ancelotti, que vai para mais uma final de Champions e pode ganhar a sua 6ª final, como jogador e como treinador. E jogadores que são muito diferentes, com uma estrutura, com uma base muito campeã já. Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, todos esses fazem parte de uma estrutura que já ganhou muita coisa no próprio Real Madrid, inclusive Liga dos Campeões da Europa. Beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.